Deus quis que eu viesse falar sobre recomeços. E é muito engraçado essa palavra pra mim, porque ela carrega um significado enorme. Mesmo que pareça tão simples, né? Mas eu sou o recomeço em pessoa, né? Desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei da palavra mudança, começo, não sei porquê. Mas eu sempre fui uma criança curiosa. E desde criança, e vocês podem achar que é mentira, mas Deus sabe, Deus sempre plantou uma pergunta no meu coração. Qual é o sentido da vida? E quando eu era criança, eu não sabia responder. Porque eu era uma criança, não tinha muita sabedoria. Até tinha pra minha idade, mas era uma pergunta muito vaga para uma criança que só tinha 6 anos. E sempre carreguei essa pergunta no meu coração. E quando eu era criança, eu achava que o sentido da vida, né, que eu via meus pais, minha família vivendo, era fazer aquilo, né? Só, né? A gente vive, a gente nasce, vive e morre. Não deixa de ser, mas eu fui carregando essa pergunta ao longo dos meus anos, né? Hoje eu tenho 23 anos. E eu carreguei essa pergunta por muitas fases da minha vida. Então, por que eu quis trazer essa palavra? Porque recomeço pra mim é como se fosse meu superpoder. Se é o que a gente pode dizer, né? Eu passei por várias fases que não vêm ao caso, só o que for de testemunho. E acredito que você também tenha passado por várias fases ou deve estar passando por uma fase ruim. Glória a Deus que eu não estou passando por uma fase ruim, mas de muito aprendizado. Mas o que eu quero dizer pra você é que o recomeço às vezes pode soar negativo, mas ele contém um poder gigantesco na palavra, porque um recomeço nada mais é que a chance que Deus te dá todos os dias pela manhã para você recomeçar, literalmente. Você confiar nele, você colocar o seu dia nas mãos dele e o que te frustrou ontem, deixar no ontem e deixar que o ontem seja apenas uma lembrança e que deixe o futuro, porque o futuro não existe. Existirá um momento futuro, né? E a gente também não sabe se a gente vai estar aqui ou não, né? A gente sempre espera viver um novo dia, mas quem sabe é Deus. E hoje pela manhã eu tava fazendo meu devocional e veio muito essa palavra, né? Recomeço, recomeçar. E a palavra, né, que dá base nesse contexto de recomeçar é a Lamentações 3. E Lamentações 3 fala, né, que Deus renova a sua misericórdia todos os dias pela manhã. E é o que eu tenho orado hoje, para que Deus faça algo novo. Renova meu coração, renova meus pensamentos, renova o meu hoje, para que eu não viva o ontem. Para que meus pensamentos não sejam os mesmos que o de ontem. Para que meu coração não seja igual ontem. Se ontem eu errei em não amar ao próximo como a mim mesma, que hoje eu consiga amar o próximo como a mim mesma. Se eu não perdoei alguém ontem, que hoje eu consiga perdoar alguém ontem. E às vezes a mudança da sua vida, ela vai acontecer quando você entender o que é o recomeço e quão poderoso essa palavra é, tá? Porque a chave da mudança da sua vida não tá no dinheiro, não tá naquele curso que você anseia, que você nem sabe se você vai fazer esse curso posteriormente. A chave para a mudança de vida é a sua mentalidade e é onde você deposita a sua energia. Se você deposita a sua energia em coisas ruins, se lamentando, se frustrando porque ontem aconteceu aquilo, porque ontem fulano me disse aquilo, porque ontem eu deixei de fazer minha academia, cara,
você não vai mudar de vida. E eu digo isso com muito poder, porque eu sofri isso. Eu sofri isso até eu entender, né? E graças a Deus eu entendi, porque eu pedi muita sabedoria e a minha trajetória não foi tão fácil como pensam, como pode parecer, mas eu sempre tive duas coisas comigo. Primeiro, a Deus, sempre. E a segunda é a vontade de mudança. Porque eu nunca me contentei em ficar parada no mesmo lugar. Seja em projetos, deixar o projeto estagnado. Ah, tô ganhando dinheiro, tá bom pra mim, acabou, beijo. Tô lá desfrutando do meu dinheiro e é isso. Não! Você pode estar ganhando 100 mil, 1 milhão, 2 milhões. Você pode ter o carro do ano, você pode ter a casa do ano. Tá, mas tá suficiente pra você? Porque pra mim não tá. Eu sempre vou querer mais, eu sempre vou querer melhorar. E da forma positiva. E não de ser ambiciosa. Temos que ser, né, ambiciosos, mas até onde que a ambição leva a gente, né? Então a mudança de mentalidade é muito importante. Porque é com ela que a gente vai ter equilíbrio. Em não ser ambicioso demais ou de menos. Ter procrastinação demais ou viver naquela euforia de fazer e não chegar em lugar nenhum. Então, o primeiro passo é a mudança de mentalidade, o recomeço. E eu digo que é muito forte, né, como eu falei. Desde criança eu tenho essa palavra, né, recomeço, mudança, propósito de vida muito forte no meu coração. E não acho que por acaso, porque Deus colocou no meu coração e tem um propósito. E, enfim, durante as fases da minha vida, né, tive uma infância muito boa, uma criação muito boa, pais incríveis, família muito boa, educação maravilhosa, sempre tive tudo, nunca me faltou nada. Só que mesmo assim tinha uma pulga atrás da minha orelha. Qual é o propósito da minha vida? Eu tenho tudo, mas qual é o propósito da minha vida? Qual é o próximo passo? E isso fez com que eu chegasse, né, em outros passos. Então, passei por alguns momentos difíceis, onde eu tive depressão, muito nova, tinha 15 anos, 15, 16 anos. Não vou me estender sobre esse assunto, que é particular, mas tive depressão e lá, quando eu tive depressão, eu pensei, de novo, qual é o propósito da vida? O propósito da vida é eu, mesmo tendo tudo, não tendo nada? Tendo nada no meu coração, não tendo nada na minha mente? Nada que me elevasse, né, ao próximo nível? E eu tirei forças da onde eu não tinha, né, que veio de Deus, com certeza. E esse vídeo eu vou falar sobre Deus porque esse canal é pra Ele, é pra falar dele. E eu não sabia aonde tirar força, eu não conhecia Deus, não conhecia. Eu sabia que Ele existia, mas eu não o conhecia, porque tem uma diferença entre você saber quem é e você conhecer, você cultivar uma intimidade. É igual quando você conhece alguém, né? Conhece um amigo não, conhece uma pessoa, já ouviu falar da pessoa, mas não conhece ela, porque você não cultiva a intimidade. Então eu não sabia quem era Deus, eu só sabia que eu tinha que tirar forças de algum lugar, que no caso era de mim, e segui. Ok, passei, curei a depressão, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque foi Ele que me curou. Mesmo eu não conhecendo Ele, Ele já me conhecia e me curou. Foi passando os anos, comecei no meu emprego, subi de níveis, mas ainda ficou. Qual o propósito da vida? E o tempo todo, né? Por quê? Porque não só viver e
ficar de boa? Por que tem que ficar essa pulguinha atrás da orelha? E eu não sabia que essa pulguinha atrás da orelha era o que iria me fazer me tornar quem eu sou hoje. Porque através dessa frase bem simples, né? Qual é o propósito da minha vida? Foi com que eu buscasse, tivesse sede para sanar essa dúvida que eu tinha. Então, comecei a clamar a Deus, mesmo não conhecendo Ele. E pedi a Deus, me esclareça qual é o meu propósito de vida, porque eu te conheço. Na verdade, eu sei quem o Senhor é, mas eu não te conheço, eu não sei o poder que o Senhor tem por mim. Claro que não com essas palavras, né? E com o tempo Deus foi me mostrando que estava comigo, que estava no meu caminho e que eu ia entender tudo mais tarde. Então, foi acontecendo a vida, tive quedas, levantei, caí, levantei várias e várias vezes, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito familiar, quanto no âmbito amoroso. Só que eu persisti porque eu não queria me acomodar no ruim. Porque tudo que eu coloco como objetivo na minha vida, eu não gosto de me estagnar. Estou ruim, vou melhorar. Não tá dando resultado? Ok, será que é hora de mudar de rota? Ou continuar para melhorar? Então eu sempre me questiono. E isso foi o que me fez mudar de nível. E que nível é esse que você tá falando? Você tá milionária? Não, não estou. Mas hoje eu tenho uma paz muito grande no meu coração. E eu tenho uma intimidade com Deus que eu nunca tive. E isso é cultivado, com certeza, porque, como eu falei, Deus sabia quem eu sou, mas Ele não me conhecia também, porque eu não deixei Ele entrar. E quando eu comecei a cultivar, comecei a entender, comecei a conhecer Deus, Ele me mostrou o propósito da minha vida e me fez refletir muito novamente sobre recomeços. Então eu saí do meu emprego onde eu ganhava muito bem, fui numa cidade que Deus pediu pra eu ir, e sim, eu falo que é Deus. Quem me conhece sabe dessa história, só que vem por outros olhos e Deus me revelou qual que era a intenção dele. Então é o que passa no meu coração. Então eu fui até uma cidade desconhecida, passei por alguns apuros lá e comecei a clamar: Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu que eu viesse até essa cidade, que eu vim em seu nome e passar por tudo isso? Por que o Senhor me esqueceu? E na época tinham vários sinais mesmo, de que eu tinha que ir para aquela cidade. E eu vejo Deus em todos os detalhes, e não falo isso em questão de te converter, de nada, de religião, não. Estou falando de Deus, a minha vivência de Deus, minha vivência com Deus. E eu via vários sinais, até porque eu vejo Deus em tudo. E eu comecei a desacreditar de tudo que o Senhor já tinha me mostrado, de tudo que o Senhor já tinha me ensinado. Eu falei: caramba, acho que Deus me esqueceu. Né? Se Deus é tão bom quanto a gente acredita, por que Ele me esqueceu? Por que Ele não deixou eu ir para aquela cidade, sabe? E me ter poupado de todos aqueles apuros, de toda aquela ansiedade, daquelas noites mal dormidas, daquelas febres que eu tive todas as noites durante um mês. Por que, Senhor? E depois de um tempo, né, refletindo em tudo isso, e lá eu consegui um emprego também, porque eu
coloquei na minha cabeça, se eu vou pra outra cidade, Deus vai me fortalecer, então vou atrás de um emprego. Consegui um emprego em uma semana de mudança pra lá. Enfim, pedi demissão do emprego, falei, não, vou voltar pra São Paulo, porque era a vontade de Deus que eu voltasse pra São Paulo, que é a minha cidade natal, né? E quando eu cheguei aqui, né, arrumei minhas coisinhas, fiquei em casa, fiquei 2 semanas, deitada no sofá, fazendo o mínimo de coisas. Acordava pra tomar banho, tomar café, almoçar, jantar, dormir. 2 semanas. E em silêncio, tá? Em completamente silêncio. Deus não falava comigo. E aí eu comecei a persistir na oração, comecei a persistir em falar com Deus. Persistir. E Deus me mostrou alguns vídeos, né? Falou comigo através de alguns vídeos, e eu comecei a ter um entendimento do porquê que Ele me levou até aquele lugar. Que até então, no meu ver, era minha terra prometida, né? Que eu ansiava por mudança lá. E aí eu fiquei pensando. E aí Deus falou comigo. E eu comecei a refletir mais ainda. E eu vi que a mudança não era só de estado. Era a mudança interior. Exatamente, parece clichê. Mas Deus me fez mudar de estado, me permitiu eu passar por tudo aquilo que eu passei, para que houvesse finalmente uma mudança interior que eu precisava. Porque se eu não tivesse mudado de estado, se eu não tivesse feito tudo isso, eu não estaria, e eu posso afirmar isso com toda certeza, porque eu me entendo e me conheço, eu não mudaria de mentalidade. Eu não entenderia qual é o meu propósito de vida. Eu não estaria com tanta intimidade quanto eu tenho com Deus hoje. E eu entendo que Deus, às vezes, nos coloca, né, nos permite viver algo ruim, não para nos punir, mas para que a gente aprenda algo com Ele, né? E poder ensinar, porque nosso propósito aqui na Terra não é só aprender, mas assim, ensinar. E eu só poderia ensinar também se eu passasse por aquilo, porque como que eu vou ensinar algo que eu não vivenciei? Como que eu vou ensinar algo se eu não tenho empatia pelo outro, né? Se eu não vivenciei, eu não vou ter empatia por você. Enfim, comecei a refletir tudo que eu tinha que mudar dentro de mim. E Deus falou, é hora de recomeçar. É hora de recomeçar. E tudo que você fez no passado e tudo que você foi no passado não te diz quem você é. Não te diz quem eu digo que tu és. E isso até me arrepiou, porque Deus conhece cada filho que Ele salva. E novamente, não é pregando algo, mas falando da minha experiência, e talvez ajude alguém que esteja passando por um deserto, ou esteja passando por algo ruim, que acha que é lá que acabou a vida, que não tem mais propósito, que não tem mais nada a fazer, que não tem mais nada a alcançar. E é pelo contrário, aí onde você tá neste momento de sofrimento, é onde você vai gerar o maior milagre da sua vida, que é a mudança de mentalidade, que é a mudança da sua vida. E recomeço, melhorar, amadurecer, crescer na vida não significa você ter o carro do ano, como eu falei no começo, não significa você ter a casa de 10 quartos, você ter 6 milhões na conta. Crescer na vida é você ser dependente de Deus e entender que Deus, como eu falei, permite que a gente passe por sofrimentos para que a gente tire o maior milagre da nossa vida. E se você ainda acha que Deus, por estar te dando uma nova chance, Ele não tá fazendo milagre na sua vida, você tá muito errado.
porque um dia que você acorda já é um milagre. Porque Deus poderia ter te tirado. Ele poderia ter acabado ali, tá sofrendo? Vai sofrer mesmo? Tchau, morreu. Não. Então, se você acordou, se você tá vendo esse vídeo, porque Deus tem um propósito na sua vida. E que você só não sabe ainda porque você não aprendeu a escutar, você não aprendeu a ouvi-lo, você não aprendeu a enxergá-lo, né? E como que você enxerga essas coisas? É você olhando pra dentro. O que Deus tá querendo me mostrar aqui neste lugar que eu estou hoje? O que Deus quer falar pra mim através daquela pessoa ou daquele vídeo que apareceu do nada, às 2 da manhã, na madrugada? Então, para encerrar esse vídeo, na verdade é uma reflexão, né, que eu tive, é uma reflexão que, para quem quer que seja este vídeo, que Deus me incomodou para eu contar um pouquinho da minha história e do recomeço, é um convite para você olhar para dentro e se perguntar e orar para Deus mesmo. Deus, por favor, eu sei que eu não te conheço, ou eu sei que eu não te ouvi, que eu não te enxerguei, mas eu quero te escutar, Senhor. Fala comigo. Entra no meu coração, renova meu coração, renova minha mente. Me dê sabedoria e discernimento para que eu entenda a sua palavra, para que eu entenda o que o Senhor quer falar comigo. E Deus vai te levantar, porque é assim que você estende a mão para Deus, para Ele te ajudar, Ele vai te puxar. E Ele vai te puxar para cima. E Ele vai te ajudar a sair da onde você quer sair. Seja no fundo do poço, ou se você tá passando por um deserto, ou se você tá passando por atribulações. Estenda a sua mão. Fale com Deus e peça discernimento. Hoje eu tô, com certeza, vendo a melhor fase da minha vida, porque... Não porque eu estou rica, nem nada. Que eu abri minha própria agência. Tudo isso é fruto dele, né? É fruto de quando eu aceitei quem eu era. Falei, não, tudo bem, Deus, eu reconheço todos os meus erros, eu reconheço quem eu fui antes. Mas eu não quero ser mais a mesma pessoa. Então me renova. E assim que eu dei esse primeiro passo, Deus colocou o chão e falou que ia me sustentar todos os dias. E é o que Ele tem feito. Então as coisas boas que acontecem na minha vida são Ele. E as ruins também, porque a gente tem a mania de ver coisas ruins como punição final do mundo, ou que Deus nos esqueceu, mas não. Essa é a chave para você mudar de vida.